Oi, pessoal! Vocês sempre podem aproveitar tudo que vocês já postaram no portal didático de uma disciplina em um semestre anterior que vocês lecionaram. Para isso, entrem no campus virtual campusvirtual.ufsj.edu.br. Aí o que eu vou fazer? Aqui está no semestre atual, que vai estar com as minhas disciplinas ainda em branco. Entra num semestre anterior em que você a lecionou. Por exemplo, eu quero aproveitar uma disciplina que eu dei no primeiro semestre letivo de 2024. Eu vou escolher esse semestre anterior para eu fazer o login. Aí eu vou entrar e aqui vai dar as matérias que eu dei no primeiro semestre de 2024. Vamos supor que eu queira aproveitar essa daqui, metodologia do trabalho científico que eu dei naquela época. Eu entro nela. Aqui tem tudo que eu dei na época, os links que eu disponibilizei, caso permaneçam os mesmos, os livros que eu subi, os textos que eu subi. Aqui vai ter os questionários valendo ponto que eu tinha dado para o pessoal, né? Aqui vai ter as informações dos trabalhos valendo ponto também, com datas, com tudo que eu tinha feito. Claro que ao aproveitar eu não vou poder deixar do jeitinho que estava. Eu vou ter que mudar as datas desses trabalhos. Mas só de ter que mudar só as datas e aproveitar o material, já pode. Isso é caso vocês queiram aproveitar muito do material daquela aula e também bancos de questões, questionários iguais, trabalhos parecidos, que eu acho mais fácil apenas atualizar algo com uma cópia pronta. Mas vocês podem fazer do zero cada semestre se preferirem, é claro. Aqui nessa engrenagem no canto superior direito, você clica e vai em Backup. Vai fazer uma cópia de segurança disso, um backup. Eu aproveito todos os campos no backup. Se depois eu não quiser aproveitar algum, eu removo na hora de aproveitar. Aí aqui eu vou deixar tudo. Nesse caso, tem coisa que eu já sei que eu não quero aproveitar. Por exemplo, eu não preciso ter dois campos de avisos, o outro já vai ter um campo. Então eu vou remover esse daqui. Tá, eu quero esses materiais, quero as normas da disciplina, quero esses livros, quero esses links para esses filmes, quero esses modelos de exemplo para eles. Tudo bem, eu quero todos esses textos daqui. Ó, esse daqui, por exemplo, era algo de uma aula específica que eu não vou usar. Então eu vou desmarcar. Não quero aproveitar esse arquivo daqui. Assim como eu não quis aproveitar o de avisos, porque vai ficar com dois campos de avisos depois. Não precisa. O campo de avisos já vai ter no semestre novo. Ele não aproveitaria os avisos antigos, não. Isso ele aproveitaria só o campo. Mas o resto ele aproveita tudo, só não os dados de usuários. Os alunos que eu tinha, mensagens para eles, isso ele não aproveita. Porque não tem porquê. Esses vídeos eu quero manter todos esses questionários, eu vou só fazer pequenas alterações neles. Quero manter todos esses trabalhos, vou apenas fazer algumas pequenas alterações. Então, marquei tudo o que quero, desmarquei o que eu não quero. Clico em próximo, beleza. Clico em executar o backup, continuar, e ele criou aqui embaixo esse arquivo de backup. Está com a data de hoje, então eu sei que é o arquivo de hoje. Eu vou ter que baixar ele. Eu mantenho organizado direitinho já em todos os meus arquivos de todas as lições, né? Eu tenho cópia de tudo aqui, de todas as disciplinas que eu trabalho. E, por exemplo, dentro dessa de metodologia do trabalho científico, eu já tenho uma pastinha para o backup do Moodle, que eu gosto de atualizar sempre. Esse é um backup antigo, mas eu vou apagar ele daqui porque eu vou salvar esse atualizado, para eu não me confundir. Então, eu vou baixar, fazer o download. Eu poderia criar uma pasta separada para guardar os backups, mas não vai guardando um monte de backup de tudo quanto é disciplina numa pasta só, não, porque o arquivo de backup não tem o nome dela. Ele tem um nome que o portal utiliza, que é um código. Então, põe numa pasta com um nome que vocês reconheçam. Tá? Então, aqui.
Eu vou salvar naquela minha pastinha, a minha pasta de backup dentro da pasta com os materiais dessa disciplina, e eu salvei. Para não ficar um monte de arquivo de backup aqui e eu não saber qual é qual, eu sempre crio um novo na hora que eu preciso. Então, o que eu faço aqui? Eu vou em gerenciar os arquivos de backup e eu removo esses backups antigos. Seleciona ele, clica na lixeira, apagou, salvar as mudanças, senão ele não salva, ele não apaga de verdade. Se eu precisar, eu entro de novo. Então, com isso, eu tenho essa cópia de segurança. Agora, como que eu faço para aproveitar ele? Não tem como eu mudar aqui o período em que eu estava por dentro do portal, infelizmente. Então, eu tenho que clicar aqui e sair do portal. E eu não posso entrar de novo de cara aqui, porque ele vai querer entrar ainda no mesmo semestre. Então, eu tenho que entrar de novo em campusvirtual.fsj.edu.br. Tem que digitar o endereço. Aqui eu vou entrar no semestre atual. Então, eu entro com o meu CPF, entro com a minha senha. Aí eu vou entrar nessa matéria, que ela está nova, está em branco, só tem o campo avisos, por isso que eu não aproveitei o avisos velho, esse campo já vai ter. Aí eu clico aqui nessa engrenagem, vou em restaurar, não é em fazer um backup novo não, já tenho o backup. Eu quero restaurar um backup antigo. Então clique em restaurar. Aí eu vou lá naquela minha pastinha onde eu salvei e eu arrasto para cá. Você pode também clicar em escolher um arquivo e procurar ali por dentro o arquivo onde você salvou. No caso, eu já estava com essa pastinha aberta, né? Estava com ele aqui, embaixo. Tudo bem. Então, agora que eu subi o arquivo, eu clico em restaurar. Aí vai. Tá vendo aqui? Ele mostra tudo a ser restaurado. Continuar. Restaurar neste curso, mesclando conteúdo. Por exemplo, aquele campo de avisos, aproveita. Não apaga o que já tem lá. Só adiciona essas outras coisas novas todas. Novas, mas velhas, de outro semestre. Nesse curso. Eu não vou colocar em outra disciplina. Continuar. Aqui vai em próximo. Aqui eu posso selecionar não aproveitar algum campo. Só que na hora do backup eu já tinha aproveitado só os campos que eu queria. Se você preferir salvar o backup com tudo e aqui escolher se vai ou não acrescentar alguma coisa, pode também. Aqui eu vou aproveitar tudo, porque no meu backup só tinha o que eu queria aproveitar. Clico em próximo, rola para baixo, clica em executar a restauração, clica em continuar e pronto. Ele aproveitou. A disciplina já está bonitinha, igual a última vez que eu dei. Mas cuidado, ela realmente está igual. Por exemplo, os meus prazos estão para uma data específica do ano anterior. Eu vou ter que atualizar tudo isso. Eu tenho aqui 5 tarefas e eu quero dividir prazos diferentes para elas. Minha sugestão é: abre aqui outra aba, abre aqui o calendário escolar atual e vocês olhem aí direitinho que dia começam as aulas, que dia termina, e vão determinando a data de cada atividade. Por exemplo, as aulas começam dia 24 de março. Eu já vou dar a minha primeira tarefa no meu primeiro dia de aula dessa disciplina, que é no dia 25. Então, quero dar um prazo de 2 semanas para eles fazerem. Então, vou colocar, por exemplo, até 7 de abril. Eu não dou um prazo muito longo porque eles esquecem. O que eu faço? Ativar a edição, clica aqui. Aí eu vou lá nessa primeira atividade. Eu não quero 3 de abril. Pior, isso aqui é 3 de abril de 2024. Já vai aparecer como encerrado o prazo para o aluno. Então, clico em editar, editar configurações, e eu vou mudar isso. Nem eu quero 3 de abril, eu quero a segunda-feira, dia 7 de abril. Então, isso daqui foi eu que digitei, tá? Não é automático dele, não. O semestre vale 10 pontos, então cada trabalhinho vale meio ponto, 1 ponto. Tem coisa que vale 3 pontos. Aqui em duração é que eu vou mexer nisso.
Eu não quero que o questionário fique disponível, por exemplo, desde antes de começar o semestre. Eu quero que ele abra só no dia da minha primeira aula, que vai ser no dia 25 de março, na terça-feira. Então, vou colocar para ele só abrir no dia 25 de março, por exemplo, às 9 horas da noite, que é a hora que vai começar essa minha aula, tá? Por exemplo. Aí, qual é o prazo? Eu quero o dia 7 de abril. Só que tá vendo que aqui está em 2024, eu tenho que mudar para 2025. Senão já começa com ela aberta e já começa com ela fechada. Aí dia 25, como eu aceito até o fim do dia, 23 horas e 59 minutos. Tá? Aqui, eu não coloquei a nota aqui, mas eu poderia colocar 0, porque é nota para aprovação. A nota que ele vale já está lá direitinho, meio ponto. Porque isso é dentro das questões. Salvar e voltar ao curso. Então ele já mostrou com a data nova. Se eu quiser modificar o conteúdo do questionário, eu vou em editar. Aí eu vou peraí, editar configurações. Onde que era mesmo? Não, eu tenho que entrar no questionário mesmo. Entra no questionário. Aí aqui na engrenagem, eu vou em editar questionário. Aqui ele está certinho, que ele vale meio ponto, tem o valor de cada uma das questões. Eu posso alterar as questões, mas isso daqui eu faço depois. Então, eu tenho que fazer isso com todas as minhas atividades, tá? Por exemplo, esse questionário número 2. Eu vou aqui em editar configurações. Eu coloquei que o prazo máximo é 10 de abril, mas não é 10 de abril, é depois. Eu vou trabalhar com esse outro questionário na minha segunda aula, que não é mentira, mas vai ser no dia 1º de abril. Eu quero dar um prazo de 2 semanas para ele também, no máximo. Então, eu vou colocar até 14 de abril. O que eu faço? Aqui eu ponho a nova data. Isso foi eu que digitei para os alunos. Né? Então, a duração. Aqui, abrir o questionário. Esse eu não me importo que fique aberto desde o começo, por exemplo. Eu poderia desabilitar isso, colocar só a data de encerramento, não tem problema. No caso, eu não quero que eles consigam fazer ele antes da data, não. Então, eu vou colocar para a aula que eu vou dar. Eu vou dar esse questionário na segunda semana de aula, no dia 1º de abril. Né? Então, eu vou colocar aqui, 1º de abril, às 9 horas da noite, que é a hora dessa aula. Tudo bem. Mas quando que é para encerrar? Eu quero que vá até 14 de abril. Então eu mudo para 14 de abril. Tem que atualizar o ano. É 2025. Tá? Então aqui, 2025, até o fim do dia. Eu atualizei. O resto eu deixo. Isso aqui tudo bem, é só para ele saber se ele passou ou não naquela atividade. Como vale só meio ponto, eu não coloco isso. Salvar e voltar ao curso. Tranquilo. Já colocou. Eu tenho que fazer isso com todas as atividades. Essa daqui, eu também vou ter que fazer isso. Tá? Nessa, por exemplo, eu não me importo se vai já está disponível desde o início ou não. Eu vou deixar disponível desde o início do semestre, esse daqui. Não tem problema nenhum. Eu vou colocar apenas uma outra data diferente. Eu vou olhar no meu calendário, vou fazer. Aqui eu vou colocar essa data diferente, atualizar o ano para 2025 e depois salvar. Tenho que fazer isso com todas as minhas atividades. E posso editar as questões, os valores das questões nos questionários também. Com isso, aproveito meus questionários antigos, textos, vídeos e links que eu já tinha postado, verifico se todos eles ainda funcionam para atualizar. Ok?